Eu conheci o Augusto em programa de auditório, mas eu não fiquei amigo dele. Eu era mais jovem do que ele. Ele já era um rapaz, por sinal, belíssimo, usava uns paletós tweed, assim, com muito bom gosto, uma cabeleira tipo anos 50, com aquela trunfinha. E ele era notável nesses programas de auditório porque ele respondia aquelas perguntas de almanaque, aquelas perguntas afluentes da margem direita, do Rio Amazonas, tudo isso ele respondia. E aquilo tinha uns prêmios de cigarro Globo, pacote, às vezes 10 cruzeiros, às vezes umas coisas assim. E ele arrebatava todos esses prêmios, e era notável isso. E ele ia para a minha sala de aula na faculdade. Ele era aluno igual os outros sem ser aluno. Eu ia fazer aqueles trabalhos na faculdade de madrugada, ele ia com o Roger. Eu fiquei amigo dos dois, ele e Roger. E andávamos essa cidade toda a pé. Muitas vezes viemos da beira-mar de madrugada, o dia amanhecendo, a pé até a Praça José de Alencar. Aí pegava lá um ônibus e íamos dormir lá no fim de semana lá na faculdade. E ele compartilhava com a gente isso aí, embora ele tivesse o hábito de dormir na casa da mãe dele, lá no Campo do Pio. Ele selecionava quem ele queria na mesa, ele tinha métodos bem eficientes de fazer isso, né? O mais famoso era aquele grito que ele dava no bar, né? Quando a mesa cresce, a cultura desaparece. Quando chegava muita gente que não era da turma, e na faculdade era um centro convergente, por isso que ele gostava de ir para lá, e apareciam jovens que tocavam violão, que faziam música. Eu nunca tinha conhecido ninguém que disse, olha, essa música é minha. Então começou aquilo que o pessoal chama, o pessoal do Ceará começou um pouco ali, e tudo tem a ver com ele, porque ele é que provocava, ele era o cara que dinamizava aquele cotidiano pra gente. Ele gritava no bar assim, a vida é boa, dava um grito bem alto, e todo mundo olhava para ele e dizia, mas é cara. Eu adorava essas performances dele. Ele tinha isso também, ele dizia que você era bom, sabe? Quando ele gostava, ele dizia, vai que eu... mas ele fazia coisas absurdas. Se a pessoa não tivesse juízo, às vezes podia também tropeçar. E acho que isso influiu muito no chamado pessoal do Ceará. Eles saíram todos daqui com essa corda que o Augusto dava de que vocês são melhores e vão arrasar. Você é melhor do que Caetano, você é melhor do que Gilberto Gil. Que nada, entendeu? Ele gostava muito de demolir mitos, né? E conseguia pelo ridículo que ele criava, assim, em torno da pessoa, e que era impossível você não se contagiar com aquilo, embora sabendo que ele estava forçando a barra. Era um gênio nisso aí, um gênio. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padim, isso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, inciso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir.
Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transilim. Quando você me pergunta como é que é o que você tem feito, eu não sei dizer direito, eu nunca sei dizer direito. O que você quer saber me dói às vezes dói. Feitos eu não tenho, eu tenho seguido. Eu podia dizer apenas tenho vivido. O rádio teve sua primeira transmissão no Brasil em 1922. Mas foi nos anos 40 e 50 que começou a se popularizar. De norte a sul do país, onde houvesse um aparelho de rádio, as vozes de Ari Barroso, Emilinha Borba, Orlando Silva e de muitos outros artistas arrebanhavam milhares de fãs. As músicas eram um sucesso imediato nas tertúlias e as radionovelas enchiam de drama o dia a dia das ouvintes donas de casa. A magia do rádio encantou gerações de brasileiros, como a do músico, publicitário e boêmio cearense Augusto Pontes. Ele era um cara de televisão, ele era um cara de rádio, ele era um cara de jornal. Ele era um grande pensador da cultura cearense e das formas de possibilitar que essa cultura fosse vigorosa. Uma pessoa única, eu acho, né? Eu conheço o Augusto da década de 60, né? Conheci através do Roger. Eu tinha 16 anos. E o Augusto, quando eu falo que ele é uma pessoa única, é porque ele era uma pessoa que fugia aos padrões normais das pessoas. Ele era uma pessoa excêntrica, ele sempre falava o que ele pensava. E ele tinha um quê, um algo mais, que fez com que ele se transformasse assim, numa espécie de guru para a nossa geração. Sabe aquelas pessoas que clareiam o seu ponto de vista, clareiam os caminhos que você pensa em tomar? Ele clareava e explicava. Esse apelido que dão de guru para ele não é à toa, ele tinha isso mesmo. Muita experiência. Augusto foi uma pessoa que viveu aquela juventude do pré-golpe de 64, ele sempre teve uma posição de visão social, enfim, isso influiu muito no grupo da minha geração que vem em seguida, aqueles que ficaram amigos dele sendo mais jovens. Meu amor, não tem rei pra coroar. Eu nasci aqui em Fortaleza. Meu pai era ferroviário. No tempo que os ferroviários tinham uma certa
atuação e visibilidade social, no sentido de fazerem parte de um tipo de operário mais elitizado, mas operário de qualquer maneira. Ele era escriturário. Minha mãe costureira. A mãe dele, a dona Wanda, era muito... Assim, os filhos não brincavam na rua, os filhos eram muito... Né? O Augusto andava de meia, o Augusto tinha nem cabelo, de tanto bem calçado, o Augusto botava o pé no chão. Eles eram muito cuidados em casa. E eu acho que a dona Wanda primou muito, ela cuidou. O pai dele morreu, ele era bem criança. Né? O Augusto quase não teve contato com o seu Lauro. Eu tenho 4 irmãos, somos 5. O mais velho, que foi-se embora apressadamente, mas enfim, ele era bancário do Banco Nordeste, do primeiro concurso. Ele sempre foi um aluno muito aplicado, gostava muito de estudar e sempre foi muito espirituoso. Brincar em casa, quando a irmã conta. O curso que ele fez foi contabilidade. Trabalhou como vendedor, ele trabalhou como vendedor, que era um grande vendedor de umas empresas aí, ganhava bem, tudo, mas ele chutou ele. Eu trabalhava no comércio. Trabalhei no Conrado Cabral, que era uma grande empresa de ferragens, mas ferragem naquele tempo vendia automóvel, por exemplo. Romizeta eles vendiam trator também. É tudo ferragem, ferro. Hoje não, né? Ferragem, ferrolim, parafuso, dobradiça. Eles eram muito estudiosos. Ele passou no concurso do BNB, ele e o irmão. E ele começou, acho que ficou uma semana nesse negócio de ficar engavetado atrás de uma mesa, ele não aguentou, né? Acho que das primeiros absurdos ter feito isso, né? E morava com a mãe. Até casar com a Cristina, ele podia ter um apartamento, mas ele realmente morava com a dona Wanda. Mas aí ele fez o curso de filosofia, que a formação básica dele era em filosofia pura. Aí nos anos 60, de 63 a 66. Que era o que me cabia. Naquele tempo eu tinha muitas questões, então eu tinha que estudar filosofia mesmo, que é tudo e nada, né? Com a qual e sem a qual você continua tal e qual. Então eu entrei na filosofia. Quando ele foi para Brasília, ele fez o mestrado em comunicação. E aí que ele foi professor da UNB. Eu digo bye, 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 eu digo bye, 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 bye. Quando a cidade era muito pequena, todo mundo se conhecia. Era tudo muito pequeno, meio pedestre. É uma cidade que eu vivi quando cheguei aqui. E eu ia muito em programas de auditório, programa de rádio. E eu vi essa figura, ele era muito bonito quando jovem, tinha uma cabeleira bonita, daquela dos anos 50, com aquela trunfa assim de... E ele respondia perguntas, aquelas perguntas de almanaque, ele acertava tudo em todos os programas que eu ia, e eu era um frequentador desses programas. Foi assim que eu conheci o Augusto. E eu conheci uma das vezes que eu fui me encontrar com o Roger lá na Faculdade de Arquitetura, que a gente ia se encontrar para aqueles encontros do pessoal do Ceará e tal. E eu conheci o Augusto, ele se tornou uma pessoa assídua, né, na minha casa. E depois que eu me casei com o Roger, então foi uma loucura. Ele ficou, assim, um membro da família, né? Ele é padrinho da minha filha mais velha, da Daniela. Ele era o diretor do Centro Popular de Cultura, ligado à União Estadual dos Estudantes. Tem o CPC, que é ligado à UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, geral, e tinha em cada estado, as uniões estaduais tinham um núcleo do CPC, e o Augusto era o diretor do núcleo aqui. O CPC participou de campanhas de alfabetização, também fazia teatro de rua. E nessa época, então, apareceram essas coisas de teatro, quermesse, circo, clube de cinema, discussões, a política. Logo depois, em 64, a gente conheceu o Roger. Eu conheci o Roger através dele, o Roger Rogério, que ele também ficou muito amigo do Roger, um grande amigo. Depois o Fausto Nilo, também outro que ele me apresentou na Praça do Ferreira. Em 63, 64 era um lugar de discussões políticas, e eu ia muito à noite, e ele sempre estava nas discussões. Eu passei a acompanhar as discussões que ele participava, aquela dialética que ele sabia, digamos assim, conduzir a análise de qualquer assunto, me impressionava muito sendo jovem. A política chegou para mim de uma coisa muito espontânea, quase como uma sede, uma necessidade. As pessoas tinham posições políticas. O Augusto atuava muito na Praça do Ferreira, várias rodas ali, sempre aquela coisa de
estimulando assim a questão, o exercício da inteligência, da crítica, da cultura, teatro, música, cinema. Eu só quero andar pelo mundo e fazer essa vida ficar maior. Tido por muitos estudiosos como o ano que não acabou, 1968 foi marcado por lutas populares, guerra e repressão. Nos Estados Unidos, Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King foi assassinado. A Guerra do Vietnã continuava a recrutar soldados cada vez mais jovens. Na França, uma greve geral estatal reuniu as camadas da população para protestar contra valores da velha sociedade, movimento conhecido como a Primavera de 68. No Brasil, o Ato Institucional número 5 foi decretado, intensificando a censura nos meios de comunicação e restringindo a liberdade de expressão. A gente almoçava no mesmo restaurante, né? E ele é uma figura que logo ele se fazia notar, né? Ele existia um certo fascínio, assim, né? Com a inteligência dele, com a verve, né? Com o humor e tal. Ele estava sempre rodeado de pessoas, muitas vezes pessoas interessantes, né? Que se acercavam dele, que viam nele também uma pessoa diferenciada até, né? Hoje há uma tendência, que eu não condeno, mas observo, de apenas apresentar o protesto e isso já está bom. Dar uma vaia no governador ou no prefeito, ou no presidente da Assembleia, ou no síndico do edifício, já é um grande feito. Nós fazíamos isso. Éramos até talvez mais mal educados, mas nos interessávamos em que a sociedade compreendesse e participasse da discussão do ponto de vista que nós introduzimos. Ele começa a fazer música pessoal, letra, já era um cara muito importante, mas não era, frequentava arquitetura tal, mas não era da arquitetura tal. Aí ele se forma, ele vai para Brasília, vai dar aula na UNB, na época da ditadura. Aí ele faz um grande movimento da UNB, assim. Os centros acadêmicos eram muito ativos, muito preocupados com a vida social, muito às voltas com polícia, com repressões, e procurando, naquele tempo havia uma preocupação muito grande de expressar o que pensávamos livremente e conseguindo essa liberdade. Em Brasília ele fez comunicação, mas eu acho que ele era mesmo filósofo, né? Ele vivia essa filosofia, essa coisa dele. Uma pessoa muito generosa, tanto com o saber dele como com as coisas materiais, né? De repente a gente tá aqui no emprego e ele chega e diz, eu vou pedir demissão, cara, o faxineiro, o cara que faz a limpeza, tem uma implicância comigo e tal, e antes eu ou ele ser demitido, é melhor eu sair, porque eu arranjo outro emprego, para ele é difícil. Não vou dizer que eu aceitava, né? Ficava danada da vida. O Augusto trabalhou até o último dia que ele teve o mínimo de forças. Ele tinha que lutar pela vida todos os dias. Até os 73 anos, ele nunca teve uma casa, né? Ele nunca juntou dinheiro. Dinheiro era para circular. Ele nunca teve poupança, ele nunca teve uma casa própria. A gente morou em vários cantos, ele tinha vários lugares alugados, mas ele nunca comprou, ele era contra a propriedade privada. Achava que tudo era do povo. Eu vi chegar do alto mar um barco de cristal, trazendo na bandeira a estrela matinal. Ele era muito agregador, né? Ele juntava muita gente e tal. E dava muito no início, ele fez uma verdadeira doutrinação de que nós sabíamos fazer música, né? Que a gente tinha que mostrar as músicas e tal, não sei o quê. Fez música juntos, né? Procurávamos compreender a juventude e não assim compreender apenas por uma devoção, por um sentido de prestar conta, mas porque sentíamos que a juventude precisava de participar da discussão e queria. Eu lembro que teve um grande evento político na UNB. O UNB era só filho de papai, né? Já era, né? Aí eles chamaram Augusto para falar, que o Augusto era
pensador, não sei o quê. Vocês estão reunidos o quê? Para reivindicar vaga de carro na garagem da universidade? Porque a única coisa sincera que vocês podem fazer é reivindicar que vocês... Aí ele, porra, os caras piravam com ele, entendeu? Mas ao mesmo tempo tinha uma galera que seguia, porque ele era um pensador muito importante naquela época. Ele era uma mistura de concretista, semiólogo. E nessa ocasião eu fazia o colegial lá, que era o pré-universitário, e vi um anúncio no jornal que era chamando para quem quisesse fazer uma peça de teatro. Não era nem um curso de teatro. Eles iam fazer uma peça de teatro e precisavam de pessoas que quisessem fazer a peça, e dos requisitos era que nunca tivesse atuado. O Augusto achava que todo mundo podia ser ator, quer dizer, no sentido de que tendo algum talento, algum estímulo, e ele tinha esse olhar, não, dá para fazer, você dá para representar. Ele deu muita corda a essa turma, uma turma que via que tinha talento, né, no teatro. Segundo os que ele achava, né, e tal, e deu muita coisa nessa turma. Não tem o jeito de ator, mas ele era capaz de conseguir imaginar e traduzir como um ator deveria ficaria melhor aquela cena, ou como ele acha a partir da leitura dele que seria melhor. Ele detestava laboratório, fingir que era planta, fingir que não sei o quê, não gostava de nada disso, não tinha aula sobre teatro, você começava com o texto da peça, discutia a peça, como ia fazer as cenas. Ele achava que você descobria as coisas fazendo as coisas. E isso para tudo, para literatura, para física, química, matemática. Por outro lado, não era uma pessoa empírica, assim, que acreditava no empirismo. Ele acreditava muito no estudo, ele lia muito. Mas tinha que ser em função de algo que você quisesse fazer. Eu fiz meu curso de arquitetura paralelo a um curso com o Augusto o tempo todo. A minha média é muito baixa na faculdade, porque eu tinha que dedicar muito tempo à madrugada e às explorações da cidade que nós fazíamos juntos, né? Muitas horas foram consumidas com isso, coisa que eu agradeço a ele. Mais ou menos aí, aos 11 anos de idade, eu senti o apelo da rua. A rua me chamava, eu não me neguei, fui. Muita discussão com minha mãe e com outros parentes, mas enfim, eu fui para a rua. Na rua aprendi muito. Quando voltei para a escola, vi que o que eu sabia da rua era um saber apenas meu, de pouco valor, que hoje em dia temos esse defeito, né? As pessoas que estudam silenciosamente em casa, em gabinete, esse estudo ele é muito precário diante das necessidades e do circuito do conhecimento no mundo, não é? Descobri o teatro, a poesia, porque eram coisas que eu tinha noção, mas eu rejeitava a poesia, a maneira que ela me foi ensinada no colégio. Aquilo me traumatizou. E com Augusto eu descobri João Cabral, descobri a poesia moderna, Garcia Lorca, e começamos a nos consorciar nessas descobertas a vida toda. Teve influência, inclusive, numa valorização maior do publicitário, né, que ele trouxe a ideia de Brasília para cá, né, que a publicidade lá era 10 vezes mais bem paga do que aqui. Tinha trazido uma nova concepção, né, de publicidade para Fortaleza. E ele na escala e eu na mar, entendeu? Ganhando, a gente tinha, a agência dava apartamento de luxo, a agência... Imagine aquela época que não tinha esse mercado todo fragmentado, as agências tinham uma estrutura gigantesca. Ele foi um eterno educador todo o tempo, né? Espalhando, de certa forma, saberes, né? Em vastas áreas, né? O que ele passava para mim era ele vivendo. Ele nunca impôs nada ou falou nada de você devia assistir isso aqui, ou você devia ler tal coisa. Ele dava presentes, às vezes, né? Um livro que indicasse, um livro que ele gostasse, que ele achava que a gente ia gostar. A primeira lembrança que eu tenho do meu pai é na praia. Ele de sunga marrom, branco e comprido assim, e segurando minha mão para me levar até o mar. Eu devia ter, sei lá, menos de 3 anos. Eu lembro disso. Tem sabor a mais.
As transformações mundiais do final da década de 1960 ultrapassaram a ordem política e se manifestaram também nas artes e na música. A Tropicália, tida como um dos mais expressivos movimentos musicais no Brasil, nascia no meio da repressão ditatorial e trazia como principais representantes Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes e Tom Zé. A década também ficou marcada pelos festivais de música promovidos pela TV Excelsior e a TV Globo, quando músicos como Chico Buarque, Nara Leão e Elis Regina ganhavam destaque nacional, arrebatando legiões de fãs e trazendo a esperança de dias melhores. No Ceará, os festivais lançavam artistas e compositores como Fagner, Belchior, Fausto Nilo, Roger Rogério, Tete e Augusto Pontes. Ele foi o primeiro intelectual no Ceará a explorar todas as potencialidades da mídia moderna. Ele era um cara de televisão, ele era um cara de rádio, ele fez grandes programas de rádio. Um dos programas mais geniais de rádio era um programa de humor, de esporte, que era escrito pelo Augusto Pontes. A principal ideia dele era a ECOA, Escola de Comunicação, Cultura, Ofícios e Artes. Era uma escola que ele explicava, ele tinha toda uma teoria, todo um mapa de como seria essa. Foi instalado em Sobral, com esse nome, né? Ah, pode ser que esta canção, carregada pelo vento, como um papel, acenda no balão. Ele tinha, quer dizer, a percepção dele muito... O cara percebia as coisas, ele até via assim, todo esse potencial, essa coisa de desenvolver, né? Só quando era uma necessidade, assim, necessidade ele pensava em ir, né? Necessidade, estava sem dinheiro e alguém oferecesse uma coisa fora. Mas ele achava que o mundo todo podia ser aqui. Daqui ele podia falar para o mundo todo podia ser o Ceará. E ao mesmo tempo via as limitações, essa história de ficar aqui. Então, pensava que precisava sair. Mesmo que voltasse depois, ir lá fora, tá, para compreender melhor, e tudo. E ao mesmo tempo lutar para as coisas se desenvolverem aqui. O Augusto era o cara que mobilizava essas pessoas que eram mais abertas em relação à cultura de massa. Porque naquele momento, se você pensar, tinha uma grande discussão sobre a estética e sobre a política da cultura de massa. Você pensava o que era. É proibido, que proibir, era discussão sobre as roupas, sobre o uso da guitarra na música popular brasileira. Eu nunca conheci uma inteligência tão brilhante, tão rápida e tão investigadora em termos de aprofundamento de aspectos que normalmente a gente não via, como ele. Ele era um grande pensador, assessor, com homem de ideias, pensar, você tem as ideias e pensar e realizar aquilo. Não para ele realizar, mas ele pensava de um jeito que permitia serem feitas várias coisas. Balão cheio de cor, esse fogo lá no céu. Quem inventou a massa-feira foi ele, foi o Augusto. Botou o negócio para o Ednardo mas foi ele que inventou a massa-feira. E convenceu aos dirigentes da CBS, Jairo Pires e Zé Vitor, convenceu a levar um ônibus cheio de gente daqui do Ceará para fazer 2 LPs no Rio. Por isso pode falar, minha viola em meu peito canta e
A importância foi juntar essas pessoas, né? Quer dizer, foi num momento assim que estava havendo a abertura política, então todo mundo querendo mostrar, querendo se juntar e tudo. Então ele, nesse momento, foi o Fagner estava em um grande poder dentro da CBS, tinha vendido mais de 150 mil cópias do disco, então quem vende tem poder. Então, aproveitando esse momento, o Fagner prepara um disco-revista, que o Augusto participou também, né, que é chamado Soro. Quando vê o Soro está se gestando, já, a revista já pronta, tudo, aí surge a ideia da Massa-Feira. Então foi feita a Massa-Feira, que não era disco, nem era apenas um show de 4 dias no Teatro Zé de Alencar. É muita energia, né? Muita coisa dos artesãos, né? Coisa do folclore, muito dos maracatus e tal. É uma coisa muito concentrada, né? Cidadão do mundo, estar no mundo todo o tempo, né? Conversando, trocando ideias, e muito alimentado por essa juventude, mas que ele era, às vezes, parecia o mais jovem de todos, pelo não medo das ideias, como ele dizia, não precisa ter medo das ideias, a gente pode pensar tudo que a gente quiser. Ele estava sempre pensando um pouco à frente do que a gente estava pensando. Eu acho que nessa vida ele não conseguia encontrar ninguém que estivesse ali no mesmo nível que ele estava. São os filhos dessa gente que aparece. 1989 foi o ano em que o Brasil comemorou o centenário da Proclamação da República e ano que aconteceram também as primeiras eleições abertas depois do longo período ditatorial. As eleições de 89 aconteceram sob a nova Constituição e mais de 70 milhões de pessoas foram às urnas escolher seus representantes estaduais e o representante da República. Depois de uma acirrada disputa e de um polêmico segundo turno, Fernando Collor de Mello venceu as eleições. Ele derrotou Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a ser presidente por 2 mandatos anos depois. Com apenas 40 anos de idade, Collor foi o presidente mais novo da história do país. Renunciaria 2 anos depois de fortes acusações de corrupção. Tinha momentos de espirituosidade, mas momentos em que ele estava dando uma palestra, ele era muito conciso. Em geral, ela não empolgava muitas pessoas. O diferente da palestra ficava quando alguém fazia alguma pergunta mais mordaz, mas querendo pegá-lo, aí sim ele tinha saídas e respostas bem inesperadas, né? Como de repente alguém dizia assim, você está distorcendo minhas palavras, mas para eu distorcer é porque você torceu. Tinha uma coisa muito bacana, é que ele podia ser um sujeito de discurso complexo, num momento de uma coisa intelectual profunda, e ser um sujeito que se dava bem com pessoas da rua, nas coisas do melhor entendimento. E ele tinha muitos amigos assim da rua também, pessoas populares, simples, etc. Ele sabia dialogar com cada grupo, ele sabia como fazer isso, né? Como ninguém. Era uma pessoa verdadeira, ele dizia isso, as pessoas normalmente tinham pessoas que ficavam zangadas e tudo, mas tinham pessoas que aceitavam aquilo porque ele era diferente. O problema do Augusto é que ele era diferente. Ele era sozinho nas ideias, e eu disse isso a ele. Mas eu disse isso com dor, porque me era doído, como eu via a solidão dele. A solidão na atualidade, de não ter quem o acompanhasse nas ideias. Quando eu entrei na universidade, eu já trabalhava, mas isso não me atrapalhava muito, porque eu tive sorte de ter patrões que achavam muito interessante eu estudar.
E aí me davam folga. Hoje não tem essa compreensão. Essa compreensão tem que ser concedida pelo Ministério, não sei o quê. Acaba sendo uma esterilidade. Os patrões apenas compreendiam e o Ministério abençoava isso. Então eles deixavam que a gente não assinasse o ponto na hora, saísse mais cedo. E tudo era verdade, porque nós estudávamos mesmo, né? Algo que é colar um malandro, mas a malandragem é muito necessária na organização social. Esses camadas se dizem que vão fazer, mas não fazem. É muito bom. Hoje só os ricos praticam isso. Dizer que vão fazer e não fazem. Era uma pessoa de grande humanidade, na realidade. E que não controlava a sua sinceridade em algumas oportunidades, mas que era capaz também de acariciar amigos de uma maneira generosa e até favorecendo uma compreensão de qualidades, às vezes inexistentes em alguns amigos, por amizade. Ele tinha esses extremos. Uma postura de mundo muito, muito especial que ele tinha, que era sempre se colocando no lugar do outro. E isso era uma ideia muito forte que guiava todas as relações dele. Sem ser falso, sem soar como um santo, mas uma postura de mundo muito, muito humana. Essa coisa do congraçamento, da união das pessoas, de que a diversidade é boa, quanto mais gente melhor. Muito embora ele brincasse, quando a mesa cresce, a cultura desaparece, essas frases dele que são, né? Mas quanto mais gente melhor, quanto mais gente para se apoiar, né? Assim, os baianos têm razão. Cadê que quando um tá fraco, o outro puxa? O problema é achar que o outro vai tomar o seu lugar. Porque ajudando ao outro, aos colegas, que a gente vai dando certo, dá força. Foi uma pessoa definitiva na minha vida e de várias outras pessoas. Eu não seria, talvez, o arquiteto e urbanista que eu pretendo ser e nem seria o compositor parceiro de tanta gente que eu terminei sendo se eu não tivesse convivido tantas madrugadas com o Augusto. O Chico, para mim, é muito, muito, muito importante. E eu acho que se eu sou uma escritora e o meu estilo, a minha maneira de ser como intelectual, como escritora, eu devo muito a ele, assim, muito. Uma coisa a Ana Tessinha falou para mim há alguns dias, ela disse, e a Cecília que reforçou muito isso, disse, mãe, a senhora fica tão preocupada de organizar as coisas do meu pai, mas lembre que ele nunca quis muito isso. Se ele quisesse, ele tinha feito. Ele não brincava com a senhora, ele até me dizia, comecei a rir e lembrei que ele dizia assim, o que você quer, me botar numa estante? Para eu ficar parado na estante? Ele consegue não ficar numa estante. Eu sou uma pessoa, há muito tempo, eu não sei desde quando, eu já tenho uma certa idade, mas há muito tempo eu sou implicado com a realidade que me cerca, implicado e implicando com ela. O legado dele aí tá visível, né, nas pessoas, né, no que as pessoas foram, no que as pessoas aconteceram. Uma pessoa especial e que viveu no Ceará um período muito rico. Carruagens não te levarão ao Vale dos Palácios. E acho que muita coisa passa por ele. Ele sempre rejeitou se publicar muito, ele rejeitou aparecer muito em coisas formalmente registradas, de maneira que é preciso saber garimpar, é preciso conversar com muita gente. Material, né? No que ele conviveu com a gente, né? Com a nossa turma, com a turma anterior a gente, com a turma mais jovem, né? É como se ele tivesse registrado no corpo dele um ser cearense, assim, sabe? O senso de humor, a inteligência aguda, assim. Tudo isso estava ali, que você encontra em muita gente no Ceará, estava ali concentrado nele, assim. As pessoas que conviveram com ele têm muita sorte, assim, é isso que eu posso dizer. Otimista, sim, né? Sorte e coragem, vai dar certo. Era um modo como ele dizia, amigo bom, sorte e coragem, vai dar certo. Eu faço como todo dia,
te chamo de anjo, meu anjo. Acima de qualquer outra qualidade que ele tenha de professor, filósofo, publicitário, escritor, pensador, para mim ele era um amigo de todos os tipos de pessoas, pessoas que eram boas, pessoas que eram ruins, pessoas cultas, não cultas, ricas, pobres. Ele era um amigo. Ele sempre dizia isso, que não era o dinheiro. A melhor coisa que a gente podia ter no mundo era amigo. Anoiteceu de novo e o sono vem fechar meus olhos. Mas antes de dormir, eu faço como todo dia. Te chamo de anjo, meu anjo.